eu quero te convidar a você parar de se auto-sabotar como gestor. Talvez esteja na hora de você focar a sua liderança e construir uma organização que deseja. Para isso, você vai precisar limpar sua mente do ruído estratégico, você vai ter que purificar a sua gestão e começar a trabalhar de uma forma sem a necessidade de anunciar todas as mudanças que você quer fazer, sem ter que justificar para cada stakeholder que você quer fazer. E o que eu quero no vídeo de hoje é falar com você de 7 princípios que são fundamentais para permitir a você eliminar o caos operacional, remover aquilo que está drenando a sua energia, a energia da equipe, e se reconectar com o propósito real da sua gestão. Não tem promessa mágica, são apenas princípios comprovados que grandes líderes históricos utilizavam para manter a sua excelência operacional em equilíbrio. Esse vídeo de hoje, esse material, ele é direcionado para você, gestor, que está cansado de lidar com a confusão estratégica, no esgotamento administrativo. É para você que almeja ter clareza de visão, propósito organizacional e leveza operacional. E se você realmente se compromete com essa transformação, declara para você mesmo: eu vou melhorar a minha liderança, começando comigo. Escreve aí, deixa aqui embaixo o seu comentário. E antes de seguir, eu já quero te convidar para você seguir o canal, ativar o sininho, ative o sininho e compartilhe. Porque tudo começa quando você decide de uma vez por todas parar com as práticas que não funcionam e começar a construir a organização que você realmente quer. Então vamos comigo nesses 7 princípios, porque o princípio número 1, elimine a desordem estratégica. Você já percebeu que a sua organização está sobrecarregada? Projetos paralelos, prioridades conflitantes, processos desalinhados, comunicação um pouco confusa e dezenas de iniciativas que competem pela sua atenção. Mas o que você sente não é falta de eficiência, é um acúmulo destrutivo. Sim, é isso mesmo. A sua operação está suja de bagunça. Não só em processos, mas em rotinas, em comunicação entre áreas, em relacionamentos interpessoais, na forma como você lidera e como você trabalha a equipe. E o pior é que a organização ela se acostuma com isso. É como trabalhar em um espaço desorganizado há tanto tempo que você já nem percebe a dor da ineficiência. Mas a equipe sente, a produtividade sente, os resultados apodrecem no meio do excesso. Pensa que você inicia cada dia correndo, sempre com pressa, raramente com uma direção clara. Você quer transformar a cultura organizacional, mas continua carregando os mesmos processos obsoletos, os mesmos relacionamentos disfuncionais, as mesmas distrações do dia anterior. Você quer alinhamento estratégico, mas dirige uma operação cercada de ruídos. Você quer engajamento, mas dorme abraçado com caos administrativo. Me lembro que na leitura aqui sobre Epicteto ele ensinava que o sofrimento nasce da interpretação e não da realidade. Não é o mercado que destrói essa organização, é a desordem que você permite dentro dela. Olha isso. Elimine a confusão. E presta atenção, porque eliminar a confusão não é apagar o histórico da empresa. É só remover a névoa das ilusões estratégicas que você mesmo carrega.
você eliminar tudo que bloqueia seus resultados, processos, relacionamentos, as estruturas. É você ter a coragem de dizer: isso já não nos serve mais. Eu quero que você imagine a sua estratégia como uma construção. Um dia ela foi clara, estruturada, com espaço para execução, mas aos poucos você foi acumulando prioridades conflitantes, decisões que ferem responsabilidades e que não são suas. Agora, mal dá para circular entre os departamentos. Cada setor tem um objetivo confuso, uma métrica divergente, um medo. É hora de você abrir a janela, é hora de você varrer o excesso, sabe? Talvez tenha chegado o momento de fazer uma limpeza organizacional. Mas não é uma limpeza dramática. Ela é silenciosa. É uma limpeza sem anúncios de reestruturação, sem precisar explicar para cada diretor. Talvez é só o momento de você eliminar a desordem estratégica, porque isso é um ato de liderança. É você reconquistar o controle da sua organização. E como que você elimina a desordem de uma operação? Não é com mais políticas, é com consciência. Não é acumulando iniciativas, e sim soltando o que não produz mais resultados. Você não precisa reagir a cada mudança do mercado, nem acreditar em cada opinião de subordinado, muito menos carregar cada reclamação que houve. Eu gosto das leituras de Marco Aurélio, porque Marco Aurélio afirmava que a situação não está sob o seu controle, mas a sua decisão sim. E é exatamente isso. Você não controla as circunstâncias externas, mas você controla o que a sua mente mantém. Você controla o que a organização mantém. Então não adianta você reestruturar processos se internamente existe uma desordem de prioridades. A clareza externa é reflexo de uma ordem interna. A estratégia, ela é como uma terra de uma plantação. Quando ela está sendo trabalhada, tudo parece confuso. Com resistência, projetos interrompidos, barulhos. Mas é desse trabalho ordenado que nasce a próxima colheita. O alinhamento, ele vem depois de uma ação estruturada. É o foco que organiza. É a pausa que revela. É o presente que limpa. Entenda que você não precisa de mais consultores na sua empresa. O que você precisa é de menos distrações, de menos barulho político, de mais coragem para ficar em silêncio interno e examinar o que realmente está desordenado aí dentro. O desafio para cada semana, ele é simples, mas ele é muito poderoso. Presta atenção no que eu vou te falar. Reserve 30 minutos para uma análise focada, sem reuniões, sem interrupções, sem análise de e-mail. Só você e a verdade operacional da sua gestão. Veja o que sobra quando você remove a urgência superficial, veja o que pesa e comece a questionar. Eliminar a desordem estratégica é um ato de liderança. Em um mundo impulsionado, volume, consumo de recursos, de distrações constantes, escolher foco é um ato de sabedoria executiva. Se eu pudesse dizer um segundo princípio, eu diria: escute mais e comunique menos. Sobre intenções, vivemos em uma era em que comunicar virou substituto para executar. Os líderes, sua grande maioria, prometem transformação, anunciam iniciativas, planejam reorganizações, mas raramente concretizam. Dizem que vão mudar a cultura, que agora vai ser diferente, que dessa vez
A qualidade será uma prioridade, mas o barulho das comunicações passa e o silêncio da execução chega. Nada realmente se moveu. Eu já vivi isso muito tempo na minha gestão. E é aqui que está o problema. Os ambientes corporativos, eles transformam a comunicação em performance. Todo mundo quer parecer estratégico. Todo mundo quer parecer preparado, visionário. Mas na real é que poucos sustentam isso na prática. E eu estou falando da prática operacional. Apresentam metas, comunicam um propósito através de mensagens motivacionais, postam objetivos estratégicos, mas no dia seguinte voltam para os mesmos padrões de trabalho. As mesmas desculpas sobre limitações, o mesmo ciclo de ineficiência. Porque comunicar virou uma anestesia, sabe? É como se você tivesse um jeito elegante de adiar o que precisa realmente ser feito. É como se cada vez que você anuncia, vamos mudar, o seu cérebro sente que já começou a mudança. E aí, a organização cria uma falsa sensação de progresso. Mas é apenas uma ilusão. É como você acender o fogão e nunca colocar a panela. Até parece que a transformação está acontecendo, mas nada realmente se cozinha. O mercado ele não precisa das suas intenções, ele precisa dos seus resultados. As palavras não transformam operações, os resultados transformam. Então olha só, pense bem, quantos líderes que você conhece que vivem prometendo excelência operacional, transformação digital, engajamento de equipe, mas continuam gerando os mesmos resultados? Agora, com honestidade, quantas vezes você foi esse gestor? E eu sei do que eu tô falando, porque eu já vivi isso. Comuniquei tanto sobre mudança que esvaziou a energia realmente para mudar. A organização, ela não respeita quem fala sobre liderança. A organização respeita quem lidera. Como se coloca à frente mesmo sem apoio total. Quem cumpre o que prometeu de forma consistente, quem trabalha para melhorar o que ninguém está olhando, porque o barulho da comunicação distrai. Mas o silêncio da execução transforma. E os antigos sabiam disso. Eles não gastavam energia tentando convencer a sociedade, eles gastavam energia aperfeiçoando a si mesmo e as suas comunidades. Eles não queriam parecer virtuosos, eles queriam viver com virtude. Agir bem era mais importante do que parecer bom. Comunicar é fácil, a retórica é fluida, mas executar exige peso, repetição, paciência, consistência. E é exatamente por isso que poucos líderes genuinamente transformam. É mais confortável parecer transformador do que realmente ser. Mas o verdadeiro progresso acontece longe dos holofotes. É quando ninguém o aplaude. Você não precisa justificar cada decisão, quando o que te move é o que você acredita ser correto, não o que os diretores esperam ver. Então faça um teste hoje. Não fale sobre o que você vai mudar. Não anuncie reorganizações, não peça aprovação. Apenas execute. Inicie a mudança e demonstre resultados sem palco, sem barulho corporativo, sem necessidade de provar nada para ninguém. Porque quando você executa em silêncio, você começa a construir autoridade real. E é essa confiança que nenhum comunicado interno consegue gerar. Só o cumprimento das suas próprias promessas de liderança. Lembre-se de uma coisa: o silêncio de quem executa vale muito mais do que o discurso
de quem promete. O mercado se cansa de promessas, mas presta atenção em resultados. O mercado se cansa de promessas, mas presta atenção nos resultados. Você entendeu? Faça mais, fale menos sobre intenções, e quando os outros falarem demais sobre o que vão fazer, apenas sorria. Porque enquanto eles anunciam transformação, você está construindo. Princípio 3. Interrompa o ciclo de falhas repetitivas. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já percebeu que está repetindo os mesmos erros de gestão? As mesmas desculpas por resultados ineficientes, os mesmos ciclos de ineficiência. Você afirma que quer transformar, mas volta sempre para os mesmos padrões. Promete que vai implementar a mudança, mas o próximo período chega e nada efetivamente mudou. E assim, período após período, a empresa vai operando e você continua gerando os mesmos resultados, observando, acreditando que ainda há tempo, que em breve vai dar certo, que o momento certo para a transformação vai chegar, mas esse momento nunca chega, porque ele não existe. O maior erro que você comete como gestor é esperar que a organização se reorganize por si só, quando na verdade é liderando que a transformação acontece. Sêneca dizia: o tempo é longo o suficiente se usarmos bem, mas a maioria desperdiça, procrastina, finge que não está pronto e confunde planejamento com adiamento. Você não está falhando porque é incapaz. Presta atenção. Você não está falhando porque é incapaz. Você está falhando porque não lidera uma mudança real, porque deixa o medo guiar as suas decisões, porque ainda acredita que o próximo trimestre é garantido, quando ele é apenas uma possibilidade. Para de achar que acordará um dia completamente preparado para liderar a transformação. Ninguém acorda assim. A coragem não vem antes da ação, ela vem depois. Ela nasce quando você decide liderar, mesmo com incertezas. Quando você disse: depois eu analiso essa questão. Quantas oportunidades de melhoria você deixou morrer porque quis esperar a circunstância perfeita? Quantas promessas você fez para si mesmo como gestor e você nunca cumpriu? O problema não é o mercado, o problema é a sua indecisão. E quanto você se trai cada vez que adia. Marco Aurélio, ele escreveu que você vive como se tivesse 1000 anos à frente, mas o encerramento chegará. Agora, essa frase pode até não te assustar, mas essa frase é para te despertar. A sua trajetória como gestor está acontecendo agora e você continua ensaiando mudanças? Quanto tempo passa? Pare de falhar no mesmo ponto. Pare de desperdiçar períodos esperando que algo se organize sozinho. Pare de repetir justificativas como se fossem estratégias. Pare de se esconder atrás de quando as condições forem perfeitas, quando as condições forem corretas, quando eu tiver mais autonomia ou quando eu tiver mais orçamento. Você não precisa transformar tudo hoje, mas precisa começar algo hoje, porque nada muda enquanto você não se mover como líder. Então você precisa dar um passo, por menor que seja. Encerre as práticas obsoletas,
implemente uma nova métrica, conduza uma conversa difícil que você tenha adiado, tome decisões que dependem apenas de você, porque o primeiro passo, ele não resolve tudo, mas ele muda você como gestor. E é isso que muda tudo. Epicteto ensinava que enquanto você adia, a organização continua. E ela continua mesmo, com ou sem a sua liderança genuína. O sistema ele não vai se reorganizar sozinho. Ou você assume o controle da transformação, ou será simplesmente levado pelas decisões dos outros. Talvez chega de viver ensaiando liderança, chega de planejar e nunca executar, chega de falar bonito e não entregar resultado. A organização respeita quem lidera, quem tenta, quem erra, tenta novamente, com ajustes. E talvez seu erro mais grave tenha sido esse, o de esperar demais para começar a transformação. A boa notícia é que ainda dá tempo. Desde agora, finalmente, pode ser seu ponto de partida como gestor. Então respira fundo, examine a sua operação e decida. Não prometa para ninguém, não emita comunicado ainda, apenas comece a mudança em silêncio, com consistência, com coragem, porque é assim que você interrompe o ciclo de falhas, agindo com verdade, não com intenção. O quarto princípio: elimine o peso desnecessário. Você já tentou correr uma organização carregando projetos e compromissos demais? No começo parece viável, você até acredita que consegue sustentar, que aguenta um pouco mais, mas depois de um tempo, a equipe desanima, o foco some, a jornada que poderia ser ágil se transforma em arrasto. Agora, reflita com sinceridade sobre o que e com quem você ainda está carregando o que já não faz mais sentido operacional nenhum. Tem colaboradores que você mantém por histórico organizacional, projetos que você guarda por apego estratégico, pessoas que você repete por medo de descontinuar, processos que você repete por medo de continuar, pessoas que você mantém por medo de demitir, relacionamentos que você suporta por não querer um conflito interpessoal. E o pior, você sabe que tudo que te exaure, te atrasa, te drena, mas você continua segurando como se o simples ato de descartar fosse um fracasso. Por quê? Porque nos ensinaram a medir sucesso organizacional pela quantidade. Mais departamentos, mais projetos, mais funcionários, mais receita, mais atividade, mais status, mais complexidade. Marco Aurélio dizia que o que não é essencial é um fardo. Livre-se dele. O dia que eu li esse negócio, eu vi o tamanho do peso que eu carregava. E olha, essa, para mim, é uma das frases mais libertadoras. Mais libertadoras. O que não é essencial é um fardo. Para mim, essa é uma das frases mais libertadoras que um gestor pode ouvir. A simplicidade não é limitação, é estratégia, é inteligência executiva aplicada à operação. Imagine que sua organização é uma mochila de expedição. Tudo que você coloca dentro dela tem um custo de recurso. Cada projeto, cada métrica, cada função ocupada, cada espaço orçamentário, cada capital humano ou cognitivo. Um relacionamento desgastado com o diretor, ele consome a sua energia, ele consome a política. Uma parceria tóxica, ela consome tempo da liderança.
Uma responsabilidade sem clareza, ela consome recursos. E quando você tenta escalar com tudo isso, a estrutura até suporta, mas a estratégia enfraquece. Agora, pare, observe a sua operação. Quantos projetos, funções ou estruturas você mantém só por inércia? Quantos já deveriam ter sido encerrados, não por falha, mas por uma evolução natural? Existem iniciativas que foram importantes, mas cumpriram seu propósito. Existem departamentos que não representam mais estratégia. E existem também processos, sistemas, indicadores que só estão ocupando recursos que alimentam a complexidade e te paralisam. Existem pessoas que insistem em te puxar para conflitos antigos e você continua ali, aprisionado, por medo de perder conhecimento ou criar vazios. Mas saiba disso. É melhor liderar com foco do que com uma organização que funciona em círculos. Eliminar não é rejeitar, é orientar, é escolher a direção correta para o investimento dos recursos e o tipo de cultura que você quer construir. E isso não é frieza. Isso é sabedoria. Talvez o que você precisa agora é agir como um curador da sua organização e se perguntar, com coragem, isso nos aproxima ou nos afasta da visão estratégica? Isso alimenta a nossa essência ou a nossa mediocridade? Essa função me eleva ou me suga? Essas perguntas doem, mas libertam, porque o que você não corta, te corta por dentro. Te enfraquece de forma gradual, te confunde estrategicamente, te cansa, até o dia em que você percebe que perdeu a si mesmo como gestor, tentando sustentar o que já deveria ter terminado. Então aqui vai uma prática simples para você, gestor. Olha só, pega aí um papel e divida ele em 3 colunas. O que agrega valor estratégico, o que é neutro e o que drena os recursos. Cada coluna vai ter isso. Vou repetir para você. Primeira coluna é o que te agrega, segunda coluna o que é neutro e terceira coluna o que drena recursos. Você tem que ser honesto com você. Tudo que drena recurso precisa ser analisado e, se possível, eliminado ou redimensionado. E sim, isso vai doer, realocar responsabilidades. Mas dói muito mais liderar uma organização inchada, tentando agradar todo mundo. Dói mais carregar um portfólio que te impede de avançar estrategicamente. A leveza operacional, ela não aparece sozinha. Ela é consequência de decisões difíceis e necessárias. O mercado já é competitivo demais, então você precisa carregar uma bagagem vazia. Você não pode carregar uma bagagem cheia de projetos antigos, promessas envelhecidas, relações que te esgotam. Você precisa de espaço para respirar estrategicamente, para pensar claramente, para liderar com propósito. E lembre-se, a leveza não é sorte, é escolha de liderança. Quem não tem coragem de eliminar continua preso àquilo que te enfraquece. Quem não solta o passado operacional nunca vai chegar num futuro estratégico diferente. Então faça o que precisa ser feito. Menos peso, mais direção estratégica, menos ruído, mais clareza, menos complexidade, mais engajamento. Porque às vezes, o passo mais sábio que você pode dar como gestor é simplesmente descartar
o que não funciona. O princípio 5. Aprenda a dizer não com clareza. Você já disse sim a um projeto querendo dizer não. Já se comprometeu com uma iniciativa e se arrependeu minutos depois. Mas continuou, por não querer frustrar o solicitante, para evitar um conflito político, para parecer um líder colaborativo. A maioria dos gestores vive assim, colecionando compromissos que pesam, quando na verdade o que mais gostaria era poder dizer não com tranquilidade. Mas aí vem a pressão política, a sensação de estar sendo inflexível, desalinhado, refratário, né? E então você se trai, mais uma vez, para não decepcionar outras pessoas. Mas acaba se decepcionando consigo mesmo como gestor. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes você despertou a sua própria estratégia só para ser aceito? Quantas vezes você desrespeitou o que você queria fazer só para ser aceito? Uma liderança verdadeira não é agradar a todos, é decidir de acordo com os princípios e valores organizacionais. Epicteto tem uma frase em um dos seus livros que diz assim: se você quer liderar genuinamente, esteja preparado para ser mal compreendido, criticado e até rejeitado. Ou seja, persistência estratégica exige coragem. E uma dessas coragens é aprender a dizer não. Desde cedo, eles nos ensinaram que boa liderança é estar 100% disponível. Eu ouvi isso muitas vezes, que colaboração é nunca rejeitar, que colocar os objetivos da organização em primeiro lugar é sinal de força. Mas existe uma verdade dura e libertadora. Toda vez que você diz sim querendo dizer não, está trocando uma aprovação política externa por uma integridade estratégica. E essa é uma das trocas mais caras que existem para um gestor. Dizer não significa ser obstrutivo, não significa ser inflexível, significa ser claro com os limites de capacidade, com a sua disponibilidade de recurso, com a sua energia de liderança. O gestor não consegue dizer não. O gestor que não consegue dizer não, ele vive sobrecarregado, confuso, drenado, tentando atender todo mundo e se afastando dos seus próprios objetivos estratégicos. Aos poucos ele desaparece como líder, deixa de investir em desenvolvimento próprio, deixa de estrategicamente pensar, de construir a sua própria visão e apenas reage a demandas alheias. Mas no fim, sabe o que sobra? No fim sobra esgotamento, ressentimento e a sensação de estar vivendo a agenda dos outros. Marco Aurélio lembrava que é possível ser ao mesmo tempo firme nos princípios e gentil nas formas. Você pode dizer não com respeito e ainda assim manter a sua integridade, mas vai doer no começo. Tem gente que vai estranhar as mudanças, tem gente que vai se afastar politicamente de você. E você vai sentir a pressão, mas depois vem algo raro. Depois vem a liberdade de ser gestor. O gestor que você decidiu ser. Cada não que você diz a uma demanda inadequada é um sim que você diz a si mesmo. Não temos a capacidade agora. Não, isso não está alinhado com a nossa estratégia. Não, isso não faz sentido para nós nesse momento. Não, eu não vou envolver. Eu não vou me envolver com essa agenda agora. Olha, essas frases simples, elas carregam um poder imenso. Elas são fronteiras. E fronteira não é muro. Fronteira é clareza.
é saber onde sua organização termina e onde as pressões externas começam. O problema é que você tem medo de perder o apoio político de outros gestores. Mas me diga uma coisa, vale a pena manter uma coalizão que só existe quando você compromete os seus próprios princípios? Os líderes que realmente respeitam, eles vão entender os seus nãos estratégicos. Os que se afastarem talvez nunca estiveram genuinamente ao seu lado. Eles estavam apenas tirando proveito. A gestão ela é feita de escolha e cada sim que você dá sem um critério é um pedaço de tempo, de recurso e de foco estratégico que você nunca mais vai recuperar. Então, seja cortês, mas seja firme. Aprenda a dizer não, e aprender a dizer não é uma das maiores provas de liderança genuína que existe. Por quê? Porque a clareza que você busca, ela só chega quando você para de dizer não a tudo e começa a dizer sim para os seus objetivos reais. Tem um sexto princípio. Porque o sexto princípio ele fala da disciplina e estrutura operacional. A maioria dos líderes começa cada dia do mesmo jeito, todo reativo. O e-mail toca, o calendário está marcado, o corpo já corre, mas a mente ainda não acordou. O dia inicia, mas quem assume o comando não é você. É a urgência do caos. Notificações, a pressa por decisões, obrigações imediatas, barulho político e nenhuma direção estratégica. Você já reparou como começar no automático vira um vício de liderança? Acordar sem consciência, sem presença, sem intenção estratégica deliberada. Seu corpo até trabalha, mas internamente ainda é madrugada. E quando você percebe, o dia terminou e você apenas reagiu. Você não liderou estrategicamente, apenas correu atrás das demandas. Mais um dia perdido. Mais um atraso na sua própria transformação como gestor. Mas aqui está uma verdade fundamental. A forma como você começa o dia define o tipo de liderança que você está construindo. Lendo os livros sobre Marco Aurélio, como imperador, soldado e pensador, ele sabia disso. E os livros contam que toda manhã ele anotava no seu diário pessoal. E um dos seus livros tem algo mais ou menos assim, que ele escrevia: levante-se, levante-se, homem. Você nasceu para isso. Isso era um lembrete cotidiano de que liderança exige disciplina, de que excelência não se vence com sorte, mas com estrutura. E é exatamente isso que falta para muitos gestores. Falta uma estrutura operacional. Mas não aquela organização de planilhas coloridas, de cronogramas bonitos. É uma estrutura verdadeira, aquela que vem da clareza de propósito. Saber para onde você realmente quer levar a organização e o que precisa fazer hoje para chegar lá. O problema não é que a maioria dos líderes está perdida, sabe? O problema é que a maioria dos líderes... Não é que a maioria dos líderes está perdido por falta de tempo. A maioria dos líderes estão perdidos pelo excesso de desorganização. Desorganização mental, desorganização de prioridade, desorganização operacional, dias soltos, desalinhados, sem planos,
você acorda atrasado, mesmo sem saber para quê, e como ninguém te ensina a organizar a sua própria liderança, você vive apagando incêndio. Um ontem, 2 hoje, 3 amanhã, e quando vê, passou um período inteiro apenas reagindo, sem construir nada de forma estrutural, sólida. Mas a estrutura verdadeira, ela começa na primeira hora do seu dia. Primeira hora do seu dia. Se você domina a primeira hora do seu dia, você vai dominar as outras 23 horas. Quer transformar a sua liderança? Chega mais cedo. Não para fazer 10 coisas, mas para fazer as coisas certas com presença intencional. Comece com a intenção de líder. Não adie a ação estratégica como vou ver depois. Isso só rouba a sua energia e reforça o padrão de reatividade. Sente-se em silêncio por alguns minutos, respire. Pense no que é verdadeiramente essencial hoje. Porque organizar não é fazer mais, é fazer o que realmente importa para a sua estratégia. Se você não parar para definir o que importa, o mercado define por você. E o mercado não tem interesse na sua excelência. Ele só quer a sua atenção. A história antiga fala sobre Mocônio Rufo. Ele é conhecido como o mentor de Epicteto. Ele dizia que a disciplina começa com a estrutura do dia. Você quer mesmo controlar a sua vida profissional? Comece dominando o seu dia. Isso vai exigir prática, persistência, paciência, mas o retorno ele é exponencial. Você deixa de correr desesperado, começa a andar com propósito estratégico. Com clareza você ganha direção, você ganha uma direção de uma liderança e vem em direção a um propósito organizacional genuíno. Porque no fim é simples. Quem não organiza hoje vive preso ao ontem e com medo do amanhã como gestor. Então faça um compromisso com você. Amanhã, quando acordar, não pule direto pro caos. Não abra a caixa de entrada primeiro, sabe? Não entre no barulho político imediatamente. Fica com você por alguns instantes. Examine o seu dia com uma intenção de líder. Escolha onde vai colocar a sua energia principal. Execute com foco, porque disciplina e estrutura não são sobre rigidez, são sobre liberdade executiva. E o ato mais silencioso e poderoso de transformação pessoal como gestor é quando você decide assumir o controle genuíno do seu dia. E por último aqui, o princípio 7. Encerre o dia com clareza Encerre o dia com clareza. Porque muitas vezes o dia finalizou. Mas será que você liderou nesse dia ou apenas passou como uma sombra administrativa? Correu, cumpriu compromissos, respondeu demandas, resolveu conflitos e agora o corpo está cansado, mas a mente ainda está turbulenta, cheia de questões externas, vazio de realização interna. E infelizmente é assim que muitos líderes vivem no reativo, apagando emergência, colecionando dias sem significado, dias que passam, mas não deixam nada de concreto. E quando a cabeça encosta no travesseiro, a sensação é só uma. A de que sobrevivi ao dia de hoje, mas não realmente liderei. Mas olha só, existe uma forma de quebrar esse ciclo. E ela começa onde o dia termina. Toda noite antes de descansar, revise o seu dia, sem se culpar, sem se punir, apenas com sinceridade executiva. Porque esse momento é o momento de você analisar internamente e você pode até se fazer uma pergunta.
Hoje, eu liderei de forma alinhada aos meus princípios? Sêneca, ele escrevia que, ao final do dia, ele se recolhe para examinar a sua própria consciência. O que eu fiz? Você pergunte-se, o que eu fiz hoje? O que eu deixei de fazer? Isso é autocuidado, isso é reflexão. Porque sem esse momento de pausa, a vida de trabalho vira uma consequência, ou vira uma sequência de dias confusos, sem começo, meio ou um fim claro. E é por isso que a gente tem que cuidar. E por que isso importa como gestor? Porque quem não encara o dia com consciência estratégica, acorda no dia seguinte carregando o peso do dia anterior, a culpa daquilo que não foi resolvido, a ansiedade latente, as pendências mentais. Tudo isso se acumula e vira um esgotamento crônico, rouba o sentido genuíno das coisas. Então, encerrar o dia com excelência é encerrar com clareza interna. Mesmo que o dia não tenha sido perfeito, ele ainda pode terminar com aprendizado e paz. Porque terminar bem é o que liberta a mente para o recomeço estratégico. É o que separa um ciclo do outro. É o que impede que a confusão de ontem siga para o amanhã como gestor. E isso não exige apenas consciência, exige que você pare por alguns minutos antes de descansar, examine o seu dia com honestidade e pergunte-se o que funcionou bem. O que você aprendeu como líder? O que precisa ser ajustado amanhã? A excelência, ela não está em nunca errar, mas em perceber o erro e querer melhorar de forma genuína. Pratique a gratidão estratégica, mas uma gratidão simples, sincera, específica. Você não precisa listar 10 realizações, pense em uma. Uma decisão acertada, um relacionamento que melhorou, um insight estratégico, uma gratidão verdadeira. Isso está nos detalhes, porque ela muda a forma como você enxerga a sua função. Depois, pratique o perdão estratégico. Se algo ficou desalinhado, se você se cobrou demais, se você falhou na decisão crucial, respira. Reconheça, aceite, se perdoe como gestor. Porque a liderança, ela não exige perfeição, ela exige progresso contínuo. Quando você encerra o dia dessa forma, você dorme com direção estratégica e não com culpa. Você dorme com o coração mais leve, a mente alinhada com o que realmente importa para você, para a organização, porque uma liderança com propósito não se constrói com grandes feitos ocasionais, mas com pequenos acertos diários, feitos com intenção estratégica e excelência. Agora, examine o seu dia de hoje, como gestor. Será que ele foi produtivo? Será que ele está alinhado? Celebre isso internamente. Se foi desafiador, complexo, aprenda. Se foi neutro, passou despercebido, reflita. Mas não deixe ele passar despercebido. Cada dia ignorado como gestor é a oportunidade de transformação que morre. É uma página da sua história de liderança que nunca mais volta. E o que o tempo leva, o tempo não devolve. Por isso, não trate um dia comum de trabalho como se fosse insignificante. Porque é justamente no dia comum de hoje que a transformação organizacional de amanhã começa a ser planejada. É bem aí no silêncio, na pausa reflexiva, na consciência do encerramento, que a sua liderança se reorganiza internamente. Não é o sucesso financeiro imediato que transforma, é a presença genuína. Não é o barulho de iniciativas que curam. A cultura é o discernimento estratégico. A forma como você encerra o seu dia é o molde invisível do que vai se repetir amanhã com um padrão de liderança.
Terminar o dia com excelência é fechar os olhos com clareza interna. É reconhecer que você fez o melhor possível com os recursos que você tinha e quando o próximo amanhecer chegar, você não vai apenas acordar, você vai começar com um propósito renovado, mais concentrado, mais consciente, mais inteiro como gestor, porque quem encerra o dia com excelência genuína começa o amanhã com direção estratégica, clara. E quem lidera com direção não é simplesmente levado pelas pressões do mercado. É guiado por seus princípios e por suas visões. Se você ficou comigo aqui até agora, lembra de deixar aí seu comentário. E se você não souber o que escrever, apenas escreva: eu estou comprometido comigo mesmo. E assim eu vou saber que você ficou comigo aqui até agora. E se esse conteúdo fez sentido para você, lembra de compartilhar, lembra de deixar aí o seu like, ativar o sininho, deixar aí que você gostou. Porque eu tô aqui ajudando você a melhorar a sua liderança enquanto eu melhoro a minha também. E aqui tem muito mais conteúdo aí para você, vou deixar a dica aqui de alguns vídeos para você continuar assistindo essa jornada. Porque a liderança é isso, é um estilo de vida. E que você leve isso para dentro da sua empresa, para dentro da sua equipe, para transformar. Porque esse é o papel de um líder. E esse é o meu propósito, contribuir de forma ativa no desenvolvimento humano e organizacional. É isso que eu tenho feito na minha carreira nos últimos 17 anos. E é isso que eu vou continuar fazendo pelo resto da minha vida. Valeu. Até a próxima.